Olá a todos, nessa aula a gente vai falar de derivada direcional, que é derivada numa direção qualquer, e gradiente, que é usado para calcular essa derivada. Bom, a gente já viu como calcular a derivada parcial de uma função f em relação a x e em relação a y. Mas o problema é que essas derivadas só dão informações sobre a variação da função paralela ao eixo x ou então paralelo ao eixo y. Se você quiser a variação da função, a taxa de variação da função numa outra direção qualquer, uma direção diagonal, por exemplo, você precisa de uma nova ferramenta. Essa nova ferramenta é o que a gente chama de derivada direcional, que a gente vai representar assim. Bota um D maiúsculo, F, e aqui um Uzinho, que é um vetor unitário, U. Então ele teria uma componente UX, uma componente UY, e o módulo desse vetor tem que ser 1. Ou seja, a raiz quadrada dessa componente ao quadrado mais aquela componente ao quadrado tem que dar 1. Bom, para essa derivada direcional existir, fazer sentido, não basta que aquelas derivadas parciais existam. Elas vão precisar ser contínuas para a função ser diferenciável. Que a gente vai usar a regra da cadeia, e a regra da cadeia precisa que a função seja diferenciável. Ou seja, precisa ter derivadas parciais contínuas. Bom, o que a gente vai querer que seja essa derivada direcional? A ideia é que eu tenho ali o gráfico de uma função f de x, y, de duas variáveis. Digamos que eu esteja nesse ponto P aqui de coordenadas x0 e y0. E a partir desse ponto, eu queira saber o que acontece com a função quando eu vou numa direção aqui dada por esse vetorzinho U, de tamanho 1. Okay? E a ideia é que se eu der esse ponto e der esse vetor, eles determinam uma reta aqui no plano XY. Se eu olhar o corte da função em cima dessa reta, daria alguma curva ali no gráfico. Ok? Aí traça a reta tangente àquela curva de corte em cima daquele ponto. Então seria essa reta tangente aqui. E a derivada direcional df na direção U seria justamente a taxa de variação dessa reta tangente aqui ao corte em cima daquela reta. Ou seja, é a taxa de variação, a velocidade com que essa reta tangente ali está subindo. Ou seja, quando eu andar 1 nessa direção aqui, na direção de U, certo? Então aqui está paralelo a U. Quando eu andar 1 nessa direção, a reta tangente ao corte vai subir uma quantidade de dfu. Então, isso é o que eu quero que seja a derivada direcional. Bom, como que a gente vai calcular essa derivada direcional? Primeiro, a gente vai precisar achar uma maneira de descrever aquela reta que eu tinha ali embaixo. Então, estou ali, está aqui só a reta, só para facilitar o desenho. Aqui está o ponto P, x0 e y0. O vetorzinho unitário U tem uma componente UX e componente UY. Okay? Se eu quiser um outro ponto Q qualquer naquela reta, bom, qualquer ponto aqui vai ser o ponto P mais algum múltiplo de U, né? Se eu multiplicar esse U por algum número, ele vai crescer ou diminuir. E aí, somando no P, simplesmente vai dar algum outro ponto qualquer ao longo da reta. Então, qualquer ponto da reta pode ser descrito por P mais alguma constante H vezes U. E aí, jogando as coordenadas e tal, você vai ver que a coordenada do Q vai ser o x0 e y0, que era do P, mais H vezes o que é o x e o y. Então, está aqui as coordenadas de um ponto qualquer da reta. Bom, o que a gente vai querer fazer agora? É o seguinte, a gente tem a função f, que depende de x e y. Okay? O x e o y de qualquer ponto aqui na reta, ao longo daquela reta, vai ser dado por isso aqui, né? Esse aqui seria o x, esse aqui é o y. x0, y0, o x e o y são dados, são constantes. Então, vou ter só essa variaçãozinha h, esse parâmetro h, que vai determinar quanto que eu vou andar ao longo dessa reta. Então, essa componente x aqui e aquela componente y dependem desse parâmetro h. E o que vai ser a minha derivada direcional dfu? Vai ser justamente pegar a função ao longo da reta, então aquele corte ali, que significa calcular a função naquele ponto ali, que seria o ponto da reta. Então isso aqui é a função calculada no ponto da reta, que vai dar justamente aquele corte ali. Se eu quero agora a inclinação da reta tangente, então eu derivo em relação àquela variávelzinha h. Okay? Bom, como aqui tem uma função composta, descrita por esse diagrama aqui,
Então monta a regra da cadeia, vou ter o quê? Derivada de f em relação a x parcial, vezes derivada de x em relação a h, lembrando que o x é isso aqui, então x0 mais h o x, então vou derivar isso aqui em relação a h. E por esse outro caminho, vou ter derivada parcial de f em relação a y, vezes derivada do y, isso aqui, em relação a h. Ok? Bom, derivada disso aqui em relação a h, x0 e o x de novo são constantes, então quando eu derivar isso aqui em relação a h, vai dar simplesmente o x. E aqui também essa outra derivada vai dar simplesmente o y. Então no final eu chego nessa fórmula aqui. Derivada direcional de f na direção dada pelo vetorzinho u, vai ser a derivada parcial de f em relação a x multiplicado pela componente x do u, mais derivada parcial de f em relação a y vezes a componente y do u. Tá, ok? Com isso aí você calcula a derivada em qualquer direção que você quiser. Bom, vamos ver um exemplo. Tenho essa função aqui, eu quero a derivada dela nesse ponto e na direção dada por esse vetor. Tá, okay? Então, derivada numa certa direção, então já sabe que é derivada direcional. Bom, como que a gente vai resolver isso? O primeiro passo que vocês não devem esquecer é que para aquela fórmula para derivada direcional, o vetor precisa ser unitário. Tá, okay? Então, primeiro pega esse vetor aqui, calcula o módulo dele para ver se realmente é 1. No caso aqui não vai ser, né? Porque o módulo disso aí vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 5, então não é, ele não tem tamanho 1, tem tamanho 5. Se eu quiser um vetor de tamanho 1 na mesma direção, o que eu faço? Pego o v e divido pelo tamanho dele. Então, pega isso aqui, divide por 5. Agora eu tenho um vetor unitário que aponta na mesma direção do v. Ok? A gente vai precisar também das derivadas parciais. Pega essa função aqui, deriva em relação a x, então trato o y como constante, derivando isso aqui em relação a x vai dar 3x². Naquele ponto o x é menos 1, joga ali vai dar 3. Derivada em relação a y, trato o x como constante, derivo isso aqui em relação a y, aqui vai dar 0, ali vai dar menos 6y. O y naquele ponto é 1, então vai dar menos 6. E agora é só jogar tudo na fórmula da derivada direcional que a gente acabou de ver. Vai ser derivada em relação a x, que deu 3. Vezes a componente x do u, 3/5, mais derivada em relação a y deu menos 6, vezes o y, que é 4/5. Então faz a conta, está ali a resposta, menos 3. Ok? Então o que isso significa? Que a partir desse ponto, se eu olhar nessa direção dada por esse vetor, a função vai estar diminuindo, porque é negativo, com velocidade 3. Ou seja, cada vez que eu ando 1 naquela direção, a reta tangente ao gráfico vai descer 3 unidades. Bom, agora a gente vai pegar aquela formulazinha da derivada direcional que a gente acabou de ver e reescrever ela de uma outra forma. Primeiro eu vou pegar essas derivadas parciais aqui e usar elas como componentes para criar um novo vetor. Então estou criando esse vetor aqui, que a gente chama de vetor gradiente. Escreve o grad f, ou então esse símbolozinho aqui, bota esse triângulo de cabeça para baixo com uma setinha f, tá, ok? E ele é simplesmente um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função. Agora eu vou pegar aqui o vetor uxi e o yj, que era justamente o vetor unitário u, e vou pegar o produto escalar deles. Se eu pegar o produto escalar desse vetor por aquele, como é que faz produto escalar? Você pega a componente x desse vezes a componente x daquele, que é justamente o que eu tinha ali, né? Depois a componente y desse, componente y daquele, justamente o que eu tinha ali. Então aquela expressãozinha que a gente tinha na derivada direcional pode ser reescrita como um produto escalar entre esse vetor gradiente e o vetorzinho u. Então a gente chega nessa outra formulazinha aqui mais compacta para a derivada direcional. Derivada direcional de f em relação ao é o vetor gradiente, produto escalar com o vetor u unitário. Ok? Onde, de novo, vetor gradiente é simplesmente um vetor formado pelas derivadas direcionais. Ok? Bom, então, pegando naquele exemplo anterior, o gradiente daquela mesma função do exemplo anterior, naquele mesmo ponto, vai ser isso aqui. Que a gente acabou de calcular as derivadas direcionais, tinha dado 3 e menos 6, né? Então, simplesmente pega o 3 e menos 6 e usa para montar esse vetor aí. Esse vetor é o gradiente. Ok? A vantagem de reescrever a derivada direcional como um produto escalar é que isso me permite tirar mais informações dela.
Lembrando de geometria analítica, que o produto escalar de dois vetores A e B, então digamos que eu tenho aqui um vetorzinho A, um vetorzinho B, ok? O produto escalar deles pode ser calculado por essa fórmula aqui, componente x de um vezes x do outro, mais componente y de um vezes a componente y do outro. Ou então tem outra fórmula para o produto escalar, que é o módulo do primeiro vetor, ou seja, o comprimento desse aqui, vezes o módulo do segundo, o comprimento daquele ali, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Okay? Então, produto escalar pode ser calculado ou por essa fórmula ou por aquela. A gente usou essa primeira aqui para reescrever a derivada direcional, em termos de um produto escalar do gradiente com o u. Okay? Agora a gente vai usar a segunda fórmula para interpretar essa derivada direcional de uma outra maneira. Eu tenho aqui, a gente descobriu que a derivada direcional é o vetor gradiente produto escalar com u. Aplica essa fórmula aqui, certo? Onde o a seria o gradiente, o b seria u. Então vai dar o quê? Módulo do primeiro vetor, vezes módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Então está aqui meu vetorzinho u, gradiente, e o θ seria o ângulo entre eles. Só que como o vetor u é unitário, ele tem tamanho u, então isso aqui dá 1, então desaparece, sobra só o módulo do gradiente vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Então tá aí. Outra maneira de calcular a derivada direcional é pegar o módulo do gradiente, o tamanho dele, multiplicar pelo cosseno do ângulo entre o gradiente e a direção u, onde você está interessado, que você está olhando. Bom, daí a gente consegue tirar várias conclusões. Primeiro, vocês sabem que a função cosseno varia sempre entre menos 1 e 1, né? Então aqui ele nunca ultrapassa disso. Como esse cosseno aqui, o valor vai variar de menos 1 a 1, quando eu multiplicar pelo módulo do gradiente, eu descubro que a derivada direcional vai variar entre menos o módulo do gradiente até mais o módulo do gradiente. Ok? Então, maior derivada possível. Se eu tenho aqui um certo ponto, vou ter um gradiente ali. Aí, se eu for olhando em diferentes direções us, ou seja, variando θ, o maior valor que eu vou achar para a derivada direcional vai ser o módulo do gradiente. E o menor valor, o valor mais negativo, vai ser menos o módulo do gradiente. Então, a derivada direcional em qualquer direção vai estar sempre entre esses dois valores aqui. Bom, o que mais que a gente descobre? Quando eu estiver olhando, quando a minha direção U, onde eu estou calculando a derivada direcional, for na mesma direção do gradiente, que significa que aquele ângulozinho ali é zero, bom, joga zero aqui, cosseno de zero é 1. Então, nesse caso aí, a derivada direcional vai dar justamente aquele valor máximo ali, que é o módulo do gradiente. Okay? Então, a derivada vai ser máxima, ou seja, a função vai estar variando mais rápido, quando você pegar justamente na direção do próprio gradiente. Então, o gradiente aponta na direção que a função cresce mais rápido. Bom, e se eu pegar o u na direção oposta ao gradiente? Então, o gradiente está para cá, eu resolvo olhar na direção oposta. Bom, nesse caso, o ângulo é 180, né? Okay? Se eu jogar 180 ali, cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos o módulo do gradiente, que era justamente o valor mais negativo possível para a derivada direcional. Ou seja, o que isso me diz? Que a função vai diminuir mais rápido, vai ter a derivada direcional mais negativa possível, justamente na direção oposta ao gradiente. Então, na direção do gradiente, a função sobe mais rápido, na direção oposta, ela desce mais rápido. Bom, e se eu pegar e olhar numa direção U que seja perpendicular ao gradiente? Nesse caso, o ângulo é 90, cosseno de 90 é zero, então a derivada direcional vai dar zero. Então, outra conclusão que a gente chega é que em direções perpendiculares ao gradiente, a derivada direcional da função é zero. Ok? Então, ou ela não varia, ou então talvez esteja num ponto de máximo naquela direção, mínimo, algum ponto estacionário. Ok? Bom, então recapitulando, a gente chegou a essas conclusões aqui. A taxa de crescimento, a derivada máxima, a partir de um certo ponto, vai ser dado pelo módulo do gradiente e vai ocorrer justamente na direção do próprio gradiente. A taxa de decrescimento máxima, ou seja, quando a função decresce mais rápido,
vai ser dado pelo menos módulo do gradiente, vai ocorrer quando você estiver olhando na direção oposta ao gradiente. E a taxa de variação vai ser zero toda vez que você olhar numa direção perpendicular ao gradiente. Ok? Então isso aí a gente acabou de ver. Agora, outra coisa que dá para concluir é que a gente já sabe que ao longo de uma curva de nível, a função é constante, né? Porque justamente essa é a definição de curva de nível. Curva de nível é uma curva ao longo da qual os valores da função são sempre iguais a uma certa constante. Bom, se ao longo da curva derivada a função é constante, taxa de variação então vai ser nula, né? Uma coisa que é constante não varia, então a derivada é nula, a taxa de variação é nula. Então, a derivada direcional, taxa de variação, toda vez que você estiver olhando numa direção tangente à curva de nível, vai ter que ser zero, ok? Porque a função não varia, então a derivada direcional na direção ao longo da curva, tangente à curva, vai ter que ser zero. Bom, mas para a derivada direcional dar zero, quer dizer que você tem que estar numa direção perpendicular ao gradiente, ok? Ou, invertendo o raciocínio, o gradiente vai ter que ser perpendicular às curvas de nível, ok? Então, isso aqui que vai acontecer. Digamos aqui que eu tenho as curvas de nível de uma certa função f. Então, digamos, por exemplo, que ao longo dessa curva aqui a função vale menos 1, ao longo dessa aqui vale 0, aqui vale 1, ali vale 2. Se eu calcular o gradiente em cada ponto, vai dar sempre um vetorzinho perpendicular a cada curva de nível. Então, o vetor gradiente vai sempre apontar perpendicular à curva de nível, justamente porque se eu estiver olhando ao longo da curva de nível, eu quero que a derivada seja zero. A gente viu que a derivada vai ser zero justamente em direções perpendiculares ao gradiente. Ok? E além disso, se olhar num certo ponto, vetores perpendiculares à curva de nível eu tenho dois, tem um para lá e um para cá. Ok? Mas a gente viu também que a função vai crescer na direção do gradiente. Então, como para cá a função está diminuindo, então o gradiente não pode apontar para cá, ele vai ter que apontar na outra direção. Ele sempre aponta na direção que a função está aumentando. Ok? Então tem essa relaçãozinha bem importante entre curvas de nível e gradiente. O gradiente é sempre perpendicular às curvas de nível e sempre aponta para o lado que a função estiver crescendo. Bom, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma certa placa de metal com a temperatura em cada ponto XY dela, dado por essa expressão aqui, ok? Temperatura em graus Celsius, x e y medidos em centímetros. E aí, digamos que uma formiga esteja no ponto 3,2, ok? E eu quero saber, a partir daquele ponto, que direção ela precisa ir para a temperatura diminuir mais rápido, ok? E depois eu também quero saber qual vai ser a taxa de decrescimento nessa direção. E quero saber o que vai acontecer se ela estiver indo nessa direção específica de J-E. Bom, vamos primeiro fazer isso aqui. Quero saber em que direção a temperatura vai diminuir mais rápido a partir daquele ponto ali. Bom, a gente viu que quem dá esse tipo de informação é justamente o gradiente, né? Então, pega lá e monta o gradiente. Para isso a gente vai precisar das derivadas direcionais. Então, pega derivada direcional de t em relação a x. Estou usando aquela outra notaçãozinha lá, né, de botar o x aqui embaixo. Mas, basicamente, pega essa expressão aqui, deriva em relação a x, então tratando o y como constante. Então, vai dar simplesmente 2y. Naquele ponto y é 2, então vai dar 4. Derivada em relação a y. Pega aqui função, deriva em relação a y, tratando o x como constante, vai dar 2x menos 2y, joga as coordenadas do ponto, você acha 2. Pega agora os valores das derivadas direcionais e usa para montar o vetor gradiente. Ok? E o vetor gradiente, a gente já viu que ele aponta na direção que a temperatura cresce mais rápido, só que eu quero a direção que ela diminui mais rápido. Bom, para diminuir mais rápido é só olhar na direção oposta ao gradiente. Então pega e olha na direção oposta, que é simplesmente mudar o sinal do vetor. Então a temperatura vai decrescer mais rápido na direção dada por esse vetor menos 4i menos 2j. E eu quero saber também qual a taxa de decrescimento nessa direção. Taxa de decrescimento a gente já viu que é dada justamente pelo módulo do gradiente, né? Então calculo o módulo daquele vetor, então raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado da raiz de 20, que é aproximadamente 4,5 graus Celsius por centímetro. Módulo do gradiente, na verdade, é a taxa de crescimento máxima.
Como eu quero taxa de decrescimento máxima, seria exatamente a mesma coisa que isso aqui negativo, porque vai estar diminuindo. Então a taxa de decrescimento, na verdade, seria menos 4,5 graus Celsius por centímetro. Ou seja, se a partir daquele ponto a formiga andar na direção dada por esse vetor, a temperatura vai estar diminuindo 4,5 graus Celsius a cada centímetro que ela andar. Ok? Aproximadamente, porque na verdade isso aí seria decrescimento da reta tangente, que não é necessariamente igual ao do gráfico, mas dá uma boa aproximação, uma boa ideia da velocidade com que ele está diminuindo. Bom, naquela direção agora J menos I, como é que eu calculo a derivada, a taxa de variação da temperatura nessa direção? Bom, aí é a derivada direcional. Lembra de novo, não cometam o erro de esquecer. Você sempre tem que pegar um vetor unitário. Então pega o vetor que você está interessado, a direção, divide pelo módulo dele. O módulo desse vetor vai dar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Então o vetor unitário naquela direção vai ser j menos i sobre raiz de 2. Aí joga na fórmula da derivada direcional, certo? Que é o que vai me dar taxa de crescimento, que é o gradiente produto escalar com 1. O gradiente está ali. Vetor u está aqui, faz o produto escalar, simplesmente pegando a primeira componente aqui, 4, fez a primeira ali que seria 1 sobre, aliás, aí aqui é menos 1 sobre raiz de 2, componente j ali é 2, aqui é 1 sobre raiz de 2, faz as contas, vai dar menos 2 sobre raiz de 2, que é aproximadamente menos 1,4 graus Celsius por centímetro. Ou seja, se a formiga resolver ir nessa direção aqui, a temperatura vai estar diminuindo, está negativa, mas não tão rápido, né? Ao invés de diminuir 4,5 graus Celsius por centímetro, vai estar diminuindo só 1,4 graus Celsius por centímetro. Ok? Então é isso. Gradiente e derivadas direcionais te dão esse tipo de informação. A taxa de crescimento ou decrescimento numa certa direção, gradiente especificamente dá sempre a direção que sobe mais rápido, ou se botar negativo, direção que desce mais rápido. Ok? Então é isso por hoje.